Doutores da Igreja São Gregório Magno. Doutor da Igreja. Em latim doctor, professor, didocere, ensinar, é um título conferido por uma variedade de igrejas cristãs a indivíduos de reconhecida importância, particularmente nos campos da teologia ou doutrina católica. São Gregório Magno nasceu em Roma, Império Bizantino, no ano de 540 d.C. Foi o primeiro monge a ter sido elevado à dignidade de Papa. Gregório é também conhecido como Gregório, o dialogador na ortodoxia por causa de seus diálogos, e é por isso que seu nome aparece em algumas obras listado como Gregório Dialogus. Gregório foi eleito Papa em 3 de setembro de 590. Até 12 de março de 604, 13 anos. A data exata do nascimento de Gregório é incerta, mas estima-se que tenha ocorrido por volta do ano 540 em Roma. Seus pais o batizaram Gregorius, um nome que, segundo Elfrico de Abingdon, a Elfric, em sua Uma homilia sobre o nascimento de São Gregório, é grego e significa, na língua latina, vigilantius, que em inglês se traduz como watchful vigilante em português. Gregório nasceu numa rica família patrícia romana que tinha relações muito estreitas com a igreja. Seu pai, Gordianus, que já havia servido como senador e prefeito urbano, era um regionarius na igreja, embora quase nada se saiba sobre a função. Sua mãe, Silvia, era bem nascida e tinha uma irmã casada, Patéria, na Sicília. Ela e duas irmãs, tias de Gregório, são veneradas como santas por católicos e ortodoxos. O trisavô de Gregório também havia sido papa, com o nome de Félix III, o Grande. A eleição de Gregório ao bispado de Roma transformou sua família na mais distinta dinastia clerical de sua época. Como a maioria dos jovens de status similar na sociedade romana, Gregório recebeu uma excelente educação, aprendendo gramática, retórica, as ciências clássicas, literatura e direito, destacando-se em todas. Gregório de Tours relatou que em gramática, dialética e retórica, não tinha rivais. Gregório conseguia escrever o latim corretamente, mas não sabia ler e nem escrever o grego. Conhecia além disso as obras dos principais autores latinos, história, matemática, música e tinha tamanha fluência no direito imperial que é possível que sua educação servisse como preparação para uma carreira no serviço público. De fato, Gregório logo tornou-se um funcionário do governo e ascendeu rapidamente na hierarquia, tornando-se, como o pai, prefeito urbano de Roma, o mais alto posto civil na cidade, com apenas 33 anos de idade. Os monges do mosteiro de Santo André, fundado nas terras da família de Gregório no Monte Célio, tinham um retrato de Gregório feito logo depois de sua morte e que João, o diácono, também viu no século IX. Conta que era uma pintura de um homem um pouco careca com uma barba amarelada como a de seu pai e um rosto que era de formato intermediário entre o de sua mãe e de seu pai. O cabelo nos lados da cabeça eram longos e cuidadosamente cacheados. Seu nariz era fino e reto e levemente aquilino. Sua testa era alta e tinha lábios grossos e subdivididos, um queixo de graciosa proeminência e belas mãos. Vida monástica. Sobre a vida contemplativa, Gregório afirmava que naquele silêncio do coração, enquanto permanecemos vigilantes no interior através da contemplação, estamos como que dormindo para tudo que está no exterior. Porém, é possível que Gregório nem sempre tenha sido tão complacente ou agradável em seus anos como monge. Conta-se que, certa vez, um monge moribundo confessou ter roubado 3 moedas de ouro. Gregório, implacável, obrigou-o a morrer sozinho e sem amigos e depois atirou seu corpo, com as moedas, numa pilha de esterco para apodrecer, amaldiçoando: leva teu dinheiro contigo para a perdição. Gregório acreditava que mesmo no leito de morte, a punição pelos pecados cometidos deve ser severa, mas seus atos tinham por objetivo ajudar o monge a se arrepender de seus pecados. A penitência de fato ajudou-o em seu arrependimento e, depois do incidente, Gregório ofereceu 30 missas em sua memória para ajudar sua alma antes do juízo final, como era o costume. O monge depois apareceu para seu irmão, afirmou ter sido libertado e que estava no céu. Em algum momento neste período, o Papa Pelágio II ordenou o diácono e pediu sua ajuda para tentar resolver a controvérsia dos 3 capítulos, que já provocaram um cisma no norte da Itália, uma tarefa que Gregório não conseguiu realizar com sucesso.
Gregório nutria um profundo respeito pela vida monástica e entendia o monge como estando numa busca ardente pela visão de nosso Criador. Suas 3 tias paternas eram freiras famosas por sua santidade. Porém, depois que as 2 mais velhas faleceram após terem tido uma visão do Papa Félix II, um ancestral da família, a mais nova abandonou a vida religiosa e se casou com o administrador de suas terras. Gregório lamentou o escândalo na família, afirmando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Papado, 590-604. Apesar de decidido a passar o resto da vida em contemplação no mosteiro, Gregório acabou sendo forçado a retornar para o cenário político, algo que, embora amasse, não mais desejava fazer. Em textos de todos os tipos, especialmente os escritos durante seu primeiro ano como Papa, reclamou do peso do cargo e lamentou a perda da vida de oração, sem perturbações, que tinha como monge. Quando tornou-se Papa, entre seus primeiros atos estava o envio de uma série de cartas repudiando qualquer ambição em relação ao trono de Pedro e elogiando a vida contemplativa dos monges. Na época, por diversas razões, a sé de Roma não exercia efetivamente a liderança eclesiástica no Ocidente, uma situação que já vinha desde o papado de Gelásio I no final do século V. Os bispos da Gália estavam sob forte influência das poderosas famílias proprietárias de terras na região e se identificavam com elas. Os bispos tinham pouquíssimos contatos com Roma. Na Itália, os territórios que de facto estavam sob administração papal estavam ameaçados pelos violentos duques lombardos e pela rivalidade dos judeus no exarcado de Ravenna e no sul. Acredita-se a Gregório a reemergência da obra missionária da Igreja entre os povos pagãos do norte da Europa foi liderada por Agostinho de Cantuária, o prior do mosteiro de Santo André, e, possivelmente, o sucessor de Gregório na função, e tinha por objetivo evangelizar os anglo-saxões das Ilhas Britânicas. A missão teve grande sucesso e foi de lá que missionários depois partiram para cristianizar os territórios modernos dos Países Baixos e da Alemanha. A pregação da fé católica e a eliminação de quaisquer desvios era um dos elementos-chave da visão de mundo de Gregório e era parte importante das políticas permanentes de seu pontificado. Em seus documentos oficiais, Gregório foi o primeiro a fazer uso frequente do termo servo dos servos de Deus, servui servorum Dei, como título papal, iniciando um costume que seria seguido por todos os seus sucessores. De acordo com a Enciclopédia Católica, ele foi declarado santo logo que morreu por aclamação popular. A Igreja recebia doações de diversas maneiras, diferentes itens consumíveis, como roupas e alimentos, edifícios e obras de arte, fontes de renda como os latifúndios sicilianos. A Igreja já tinha um sistema implantado para circular os itens consumíveis. Em cada paróquia havia um diaconium, o escritório do diácono, que se situava num edifício no qual os pobres se candidatavam a receber ajuda. Quando Gregório tornou-se Papa em 590, a Itália romana encontrava-se em ruínas. Os lombardos já controlavam a maior parte da península e seus constantes ataques praticamente paralisaram a economia. Naquele momento, eles estavam acampados à frente dos portões de Roma e a cidade estava lotada com refugiados de todos os tipos, vivendo nas ruas sem nenhuma condição de saúde ou alimentação. Diversos papas enviaram emissários pedindo ajuda, inclusive Gregório, mas sem resultado. Recém-eleito, Gregório redirecionou os recursos da Igreja para conseguir administrar as ações de ajuda. Ao fazê-lo, demonstrou tanto seu talento quanto sua compreensão intuitiva dos princípios de contabilidade, que só seria inventada séculos depois. Ele passou a exigir agressivamente que seus clérigos fossem atrás de pessoas precisando de ajuda e os repreendia quando percebia que não estavam fazendo isso. Numa carta enviada a um subordinado na Sicília, ele escreveu: "Eu lhe pedi acima de tudo que cuidasse dos pobres. E se você sabia de pessoas vivendo na pobreza, deveria ter avisado. É meu desejo que você dê à mulher, pateria, 40 soldos para a compra de calçados infantis e 40 celemes de cereais." Logo Gregório passou a substituir administradores que não queriam cooperar e a contratar mais para cumprir o plano que tinha em mente. Além disso, ele sabia bem que as despesas deveriam ser compensadas por um aumento de receita e, para pagá-las, liquidou diversos investimentos da Igreja em terras, registrando todas as transações nos registros eclesiásticos. Dinheiro, porém, não substituía comida numa cidade que estava à beira de uma grande carestia. Até mesmo os ricos já sofriam em suas vilas. A Igreja possuía na época entre 3.400 e 4.700 km² de terras agricultáveis, gerando receitas divididas em grandes blocos chamados patrimonia.
Elas produziam todo tipo de bens para serem vendidos, mas Gregório interveio e ordenou que eles fossem todos enviados para Roma para serem distribuídos às diaconias. Ordenou também que a produção fosse aumentada, estabelecendo metas e criando uma estrutura administrativa para garantir que seriam cumpridas. Cereais, vinho, queijo, carne, peixe e azeite começaram a chegar a Roma em grandes quantidades e tudo era doado na forma de esmolas. A distribuição ocorria mensalmente, para atender aos que estavam doentes demais para receber sua parte. Gregório criou um pequeno exército de voluntários, principalmente monges, que levavam comida quente a eles diariamente. Contava-se que o próprio Gregório só jantava depois de assegurar que todos os indigentes haviam sido alimentados. E, ainda assim, dividia a mesa de sua família com 12 indigentes convidados. Aos necessitados de famílias ricas, Gregório enviava refeições que ele mesmo preparava na forma de presentes, preservando-os da indignidade de receber caridade. Certa ocasião, ao saber da morte de um indigente em sua casa, ficou deprimido por dias e cogitou por um tempo a noção de que teria, de alguma forma, fracassado em suas responsabilidades e seria, por isso, um assassino. Por conta disto tudo, Gregório conquistou completamente as mentes e corações dos romanos, que agora viam no papado uma forma de governo e passaram a ignorar a arrogância de Constantinopla, que tinha apenas desrespeito a oferecer a Gregório, chamando de tolo por seus contatos pacíficos com os lombardos. O cargo de prefeito urbano de Roma ficou por muito tempo sem candidatos, e da época de Gregório até a ascensão do nacionalismo italiano, o papado permaneceu como o poder mais influente na Itália. João, o diácono, escreveu que Gregório realizou uma reforma geral da liturgia da missa pré-tridentina, removendo muitas coisas, alterando umas poucas, adicionando algumas. Em suas cartas, Gregório afirma ter movido Pater Noster, Pai Nosso, para logo depois do cânon romano, imediatamente antes da fração do pão, uma posição que ainda ocupa atualmente na liturgia romana. A posição ocupada antes é evidente no rito ambrosiano, utilizado ainda por algumas igrejas. Gregório acrescentou material ao Anquigitur do cânon e criou os 9 queries, um resquício das antigas litanias que eram recitadas na missa na época, no começo da missa. Finalmente, ele reduziu o papel dos diáconos na liturgia romana. Sacramentários diretamente influenciados pelas reformas gregorianas são chamados de sacramentaria gregoriana. Com o aparecimento deles, a liturgia ocidental passou a ter características específicas que a distingue das tradições litúrgicas orientais. Em contraste com os geralmente invariáveis textos litúrgicos orientais, os romanos e outros ritos ocidentais desde a época de Gregório apresentam uma série de orações que mudam para refletir a festa ou a época litúrgica. Canto gregoriano. A principal forma de canto-chão ocidental, padronizada no final do século IX, é creditada ao Papa Gregório Magno e, por isso, recebeu o nome de canto gregoriano. Esta atribuição remonta à geografia de Gregório escrita por João, o diácono, em 873, quase 3 séculos depois de sua morte, segundo a qual o canto que leva seu nome. Literatura. Gregório é geralmente citado como o fundador do papado medieval e, por isso, muitos atribuem a ele o começo da espiritualidade medieval. Suas principais obras são comentários sobre Jó, livro da regra pastoral, diálogos, comentários sobre reis, homilias sobre Ezequiel, 40 homilias sobre o Evangelho, sobre o Cântico dos Cânticos,